Isso é a apresentação da matéria Tópicos Avançados de Matemática. O exercício proposto escolhido por mim foi o exercício número 9, em que o enunciado dizia: pretende-se estender um cabo de usina de força à margem de um rio de 900 metros de largura até uma fábrica situada do outro lado do rio, 300 metros rio abaixo. O custo para estender um cabo pelo rio é de R$ 5,00 o metro, enquanto para estendê-lo por terra, R$ 4,00 ao metro. Qual é o percurso mais econômico para o cabo? Antes de iniciar efetivamente a explicação, é importante dizer que nessa tela aqui ela está sendo usado como objeto da apresentação, enquanto nessa aqui será rodado efetivamente o código. É, é importante também aqui mostrar que aqui não há as bibliotecas, né, mas está sendo utilizada a biblioteca NumPy e a CIP. Eu acho que é assim que se pronuncia. A NumPy nos ajuda a lidar com raízes, enquanto a CIP é uma biblioteca que serve justamente para lidar com problemas de otimização. Então, poupa muito do nosso tempo nesses momentos. Enfim, dando início. A função executar é uma função chamada executar, é executada. Quando ela é executada, ela vem para cá, né? O escopo dessa função, como podemos ver pela indentação, é justamente esse, e são recebidos 4 parâmetros que são inputs digitados pelo usuário, sendo esses parâmetros aqui: largura do rio, distância abaixo do rio, custo da terra e custo do rio. Esses inputs recebidos pelo usuário serão passados como parâmetro para a função calcular percurso mais econômico, que é essa função aqui em que esses 4 parâmetros são passados. Essa função possui uma outra função chamada custo, que até o momento não foi chamada, e possui também uma variável aqui chamada resultado, que armazena justamente o resultado da função mini mais, que é a função, como nós vimos aqui, que está sendo importada dessa biblioteca e nos ajuda a lidar com problemas de otimização. Como primeiro parâmetro dessa função, conforme eu vi na biblioteca dessa função, né, tem as instruções lá, é, o primeiro parâmetro aqui é o custo, certo? Essa é a função que o algoritmo tenta minimizar. Ela calcula o custo total de percorrer uma certa distância, considerando o custo por terra e o custo por água. O objetivo aqui é encontrar o valor de x, que é a distância percorrida por terra, né? E que minimiza esse custo, obviamente. O segundo parâmetro passado para essa função, esse x0 aqui, é justamente o ponto inicial, já que o algoritmo ele precisa de um ponto inicial para saber por onde começar. No contexto do nosso problema, é utilizada metade da distância do rio, já que é uma boa estimativa de onde o custo pode ser mínimo e ajuda aí é, a estrutura aqui do nosso algoritmo, né? É interessante colocar aí essa distância do rio dividido por 2. E o terceiro parâmetro é uma tupla aqui, que é passado dois argumentos, que chama bounds, né? Bounds, a tradução do inglês, é justamente limite, que aqui define-se o intervalo de valores que a distância percorrida por terra, que é representado por x, né, pode estar. No caso, o intervalo se encontra entre zero, já que não há distância negativa, e a distância total disponível ao longo da margem do rio, porque algo além disso está fora do contexto da otimização que a gente está tentando realizar aqui nesse problema. É, e que é justamente essa variável aqui que foi recebida aqui. Essa função, então, ela vai nos dar como resposta, né, um dicionário, e as propriedades são justamente é, pegas, podemos dizer assim, aqui. A variável menor custo recebe resultado, ponto fun, que é uma propriedade do resultado aqui, né, dessa variável resultado, e o ponto ótimo recebe resultado ponto x, a propriedade x na posição zero. Na hora de rodar o exercício, eu vou dar um print em resultado para que seja possível ver melhor o que é retornado. É, então, a gente pode concluir aqui que resultado fun retorna o menor valor que a função de custo pode obter, que na verdade é o custo total mínimo para o percurso mais econômico,
E a resultado.x na posição 0, na posição 0, retorna o valor de x, que é a distância percorrida por terra, que minimiza a função de custo, que seria, né, o nosso ponto ótimo. E é isso, até esse momento do exercício. Essa variável aqui, ela recebe o retorno disso aqui, né? Como a gente pode ver, está sendo usado a função, que é a biblioteca NP, que é a NumPy, que foi importada como NT nos dá, que é para lidar com as raízes, essa fórmula ela é responsável por calcular a distância do cabo percorrido abaixo da água. Ou seja, o comprimento do cabo que vai passar pelo rio, como a gente viu ali no comando do exercício, um pedaço desse cabo passa pelo rio, a partir de onde a rede de cabos é conectada à terra até onde o ponto onde ela atravessa o rio. E a forma está usando o teorema de Pitágoras. Eu fiz esse desenho aqui representativo para calcular a distância que o cabo percorrerá por água, dado que ele passa da terra para o rio de maneira diagonal, né? Como podemos ver aqui na imagem, não perpendicular, então, no caso. A distância do ponto de entrada do cabo na Terra até o ponto onde ele atravessa o rio é a hipotenusa do triângulo, que a gente pode ver justamente aqui, formada pelas duas distâncias, que é a horizontal e a vertical, né? Então, o teorema de Pitágoras nos ajuda nesse ponto. Ao final, é retornada dessa função aqui, né? Que tem uma função dentro, todas as variáveis que a gente viu, é retornado o ponto ótimo, a distância água, que é essa variável aqui, e o menor custo, né? O ponto ótimo ele é utilizado justamente aqui, e ao fim, essa variável aqui, ela recebe esses três parâmetros dessa função aqui, né? É uma forma mais otimizada da gente retornar as três variáveis juntas e depois pegá-las aqui, né? A gente poderia dar qualquer nome, mas aqui ponto ótimo, a gente poderia chamar de outra coisa, todas elas estão sendo recebidas aqui, né? É o retorno dessa função aqui, né? O igual, o lado esquerdo recebe, o lado direito ali é a execução. E ao final, a gente vai printar essas informações, que é o ponto ótimo, distância da água e menor custo. Aqui, agora rodando o nosso exercício. Vamos entrar aqui com o valor. Distância por terra, distância pelo rio, custo total reduzido. Vamos rodar mais uma vez. Agora a gente vai rodar uma última vez. E aqui a gente tem o retorno. É importante enfatizar aí que foram utilizadas, né, diferentes distâncias. Uma a gente valorizou mais terra, outro rio, para dar dinamicidade aqui para o nosso exercício. Agora eu vou printar aqui rapidamente o resultado. Print, opa, print, resultado. Só para poder ser visto, eu vou digitar qualquer valor aqui. Mas só para que possamos ver. Ó, isso que é que a variável resultado captura. E aí a gente justamente acessou a propriedade x e a propriedade fun, né? E atribuiu a essas variáveis aqui, mas só para ficar uma melhor maneira de se visualizar.